Boa noite, telespectador da Rede Vida de Televisão. Estamos iniciando nesta segunda-feira a Tribuna Independente ao vivo para todo o Brasil. A tribuna hoje é feita na cidade de São Paulo, no nosso estúdio, e contamos com a presença do assessor técnico da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Dr. Oswaldo Lucon. O tema de hoje, mudanças climáticas e a legislação ambiental. Você sofre o efeito do meio ambiente, da poluição, desse clima que muitas vezes parece que está esfriando e de repente esquenta, está esquentando e daqui a pouquinho a temperatura cai drasticamente. Todos nós estamos impactados com a questão da qualidade de vida relacionada com o meio ambiente. E a proposta da Tribuna Independente é aprofundar esse tema hoje com o especialista Dr. Oswaldo Lucon. Vão me ajudar a fazer o programa de hoje o jornalista Humberto Dantas, cientista político, colaborador aqui da Rede Vida de Televisão. E também o jornalista Luiz Henrique Amaral, que é diretor da agência Máquina de Notícias. Muito boa noite, Oswaldo Lucon. Que bom tê-lo aqui na Rede Vida de Televisão. Muito obrigado pelo convite. Oswaldo, será que é uma percepção equivocada nossa relacionar que a questão da temperatura hoje tem muito a ver com a questão da poluição, do meio ambiente, de como nós estamos tratando as questões ambientais? Nem um pouco. Quer dizer, o que nós estamos percebendo de temperatura, no que a gente chama de temperatura ou de mudanças do clima, é nada mais do que um efeito do que uma maior incidência e permanência de energia sobre a Terra. Tendo mais energia sobre a Terra, nós temos mais deslocamento de massas de ar, o que às vezes provoca ondas de calor, o que às vezes provoca ondas de frio e o que às vezes provoca outros tipos de efeitos climáticos intensos, como chuvas excessivas, secas. E alguns efeitos locais decorrentes dessas mudanças são as chamadas ilhas de calor, são as inversões térmicas que, no fundo, acabam trazendo essas consequências como poluição do ar mais acentuada, principalmente em grandes centros urbanos. Oswaldo, mas isso não era assim também no tempo da minha avó? Às vezes a gente sempre acha que o clima está maluco, que as coisas estão acontecendo por causa da degradação ambiental. Mas será que no passado, alguns séculos atrás, também nós não tivemos ocorrências como tsunamis, como terremotos, um frio no ano mais intenso do que no outro, um calor um pouco mais intenso no outro? Como é que a gente pode fazer essa referência? Olha, bom, é preciso primeiro separar alguns eventos de origem geológica, como tsunamis e terremotos, de eventos de origem climática, né? Nós que temos um pouco mais de idade e que nascemos aqui nessa cidade, a gente se lembra da Terra da Garoa. Né? Verdade. A Terra da Garoa, São Paulo, que fazia frio. E hoje nós podemos notar que isso mudou. Isso mudou bastante, não somente por questão de aquecimento global, mas questão de urbanização, de adensamento, de impermeabilização. Respondendo um pouco à sua pergunta, na década de 1940, havia um cientista americano que queria passar a vida no Havaí. Ele queria morar no Havaí. Aí ele propôs um projeto de pesquisa. Ele falou, eu vou para cima de um morro e eu vou medir a quantidade de dióxido de carbono que tem aqui nessa montanha. Uma montanha chamada Mauna Loa. O Havaí, uma ilha isolada do resto do mundo, né, das fontes de poluição. E ele propôs esse projeto de pesquisa na década de 40 e foi renovando. E eu sei que ele se aposentou ainda fazendo essa pesquisa. E ele chegou àquela famosa curva que tem o formato de um taco de hóquei, como eles chamam, né? Que correlaciona as concentrações de dióxido de carbono na atmosfera com os aumentos de temperatura medidos. Quer dizer, isso não é mera coincidência. Toda vez que a gente vê um evento climático extremo,
as notícias dizem, bom, é a maior onda de calor dos últimos 30 anos, é a maior chuva que nós vimos nos últimos 10 anos. A recorrência desses eventos está ocorrendo de uma forma muito mais frequente e a intensidade também. Quer dizer, isso é estatístico. E nós temos estatísticas boas já há mais de séculos. Né? Interessante. Dantas, deixa eu aproveitar do seu brilhantismo aqui. Me ajude no questionamento. Eu fico pensando no seguinte, Oswaldo, quer dizer, a gente vive num país que tem se sobressaído no mundo como um país exportador de uma série de commodities, de umas questões muito ligadas à questão da agricultura, né? Quer dizer, a gente tem uma dependência da agricultura bastante razoável do ponto de vista da nossa economia. Uhum. E a gente poderia fazer uma associação absolutamente clara entre mudanças climáticas e um efeito que isso causa na agricultura. Quer dizer, partindo um pouco para o viés econômico da nossa conversa, da nossa análise, quer dizer, em que medida que isso pode afetar o Brasil do ponto de vista positivo e, claro, do ponto de vista negativo? Quer dizer, em algum momento a gente ganha com essas mudanças climáticas do ponto de vista do aproveitamento dos nossos cultivos, das nossas culturas, ou perdemos, enfim, eu queria uma avaliação sua em relação a isso. Olha, tudo que eu tenho lido mostra mais perdas do que ganhos. Os ganhos são eventualmente pontuais e as perdas são gerais. Nós corremos um risco muito grande com o desmatamento da Amazônia, da parte oriental da Amazônia, ter um desequilíbrio climático que vai afetar todo esse sistema agrícola que nós temos aqui na região sul-sudeste, né? Nós podemos ver que agora mesmo, essa semana, nós tivemos uma enchente no Vale do Ribeira e não choveu em São Paulo, né? Nós tivemos episódios de grandes secas, nós tivemos episódios de quebra de safra e somos extremamente dependentes, como você bem falou, de venda de commodities, né? Essa situação econômica favorável que nós estamos, ela vem de nós abastecermos a China de commodities, né? Nós estamos vendendo minério de ferro, vendendo carne, vendendo soja e comprando tablets e viajando para Miami, né? Então, quer dizer, isso qualquer pessoa intuitivamente pode perceber que isso não é sustentável. Esses termos de troca não são sustentáveis. Como um sociólogo, você deve saber muito bem do impacto que isso tem, né? Não só na população rural, mas na população que vive no entorno de grandes metrópoles, né? Quase 30 milhões de pessoas que vivem aqui na macrometrópole de São Paulo, Campinas, Baixada Santista. Isso tem um efeito muito grande, né? Agora, esse efeito todo, se a gente olhar para as grandes obras que estão sendo pensadas no Brasil, por exemplo, pelo governo federal, a gente tem mega usinas na região norte do país e a gente tem, por exemplo, a transposição do Rio São Francisco. A gente não corre alguns riscos adicionais nesse campo do meio ambiente? Na minha opinião, sim. Na minha opinião, sim. E são decisões que têm efeitos de longuíssimo prazo. Tem efeitos econômicos, inclusive, em endividamento. Aliás, construir estádio de futebol também tem um efeito de longo prazo, né? Todos estão querendo assumir. Quer dizer, é uma questão de nós optarmos, né? A Grécia optou por fazer isso nos Jogos Olímpicos e está aí, né? A África do Sul está aí. Mas vamos aos grandes projetos. Quer dizer, os grandes projetos são muito atrativos para grandes empreiteiras, de fato. Ao passo que ações de eficiência, ações descentralizadas de produção de energia não são. Vamos lá, a China, né? Que está diante desse desafio de alimentar, de dar emprego a toda essa população, de se posicionar na economia. Aliás, está muito bem posicionada, diga-se de passagem, né? Eles investem pesadamente, tanto em grandes projetos como em iniciativas descentralizadas. Eles são os maiores produtores de painéis fotovoltaicos do mundo. Aquela energia, aqueles painéisinhos que carregam as nossas antigas calculadoras, que agora eles põem em telhados e vendem eletricidade para a rede. Então, quer dizer, eu acho que existe um certo mito em achar que nós precisamos construir grandes obras para suprir a futura demanda de energia. Quer dizer, nós não precisamos só disso. Algumas grandes obras são necessárias, mas muitas outras podem ser suprimidas por ações de eficiência e ações de integração
energética. Eu estou falando mais em energia, que é mais a minha especialidade. Mas isso também vale para transporte, né? O apelo de uma grande obra de infraestrutura, digamos, rodoviária, ela soa muito bem, né? Uma forma, ela pode ser traduzida de uma forma muito simples para a classe política. Agora, um melhoramento de estradas vicinais já é algo mais difícil. Uma rede ferroviária, né? Uma rede ferroviária para atendimento descentralizado de passageiros, metrô no interior. Né? Que cidade no interior que fala sobre metrô? Hoje em dia, a gente pensa em metrô e imagina imediatamente São Paulo. Né? Nós temos um paradigma de acreditar que grandes obras precisam ser localizadas necessariamente em grandes centros. Né? Há muito o que falar. Trem-bala também, tem oposição ao trem-bala, mas o fato é, olha, Espanha, China, vários países estão fazendo trens de alta velocidade e esses trens estão operacionais. Né? Aqui nós estamos com a crise dos aeroportos e não discutimos trens de passageiro de alta velocidade. Né? Na Tribuna Independente de hoje, nós temos a presença do especialista Oswaldo Lucon, ele que é assessor técnico da Secretaria do Meio Ambiente. Luiz, gostaria de sua participação. Que bom tê-lo aqui mais uma vez. Obrigado, Neto. Agradeço o convite. Queria aproveitar, Oswaldo, justamente um pouquinho essa área que você é especializado, que é a questão da energia. Porque a gente viu agora a questão do tsunami no Japão, toda essa levantar novamente a discussão sobre a questão da energia nuclear. E você falou um pouquinho sobre a questão de se criar várias formas de sustentação do fornecimento de energia. Eu queria saber, o Brasil já tem uma experiência com energia nuclear, não queria só ouvir um pouquinho a sua avaliação sobre essa experiência e queria saber como é que você analisa a possibilidade do Brasil continuar investindo nessa matriz energética nuclear. Bom, a energia nuclear tem várias finalidades, né? Algumas finalidades médicas, né? Algumas outras finalidades de defesa, que não cabe a mim discutir, quer dizer, nós temos muitas fronteiras, temos essa prioridade, há uma questão de instabilidade geopolítica, então eu não me julgo capacitado para discutir questões de defesa. Mas me preocupa muito a questão de proliferação nuclear. Quer dizer, a proliferação nuclear é um assunto muito pouco discutido ainda. Eu não acredito que ele esteja absolutamente sob controle, né? A tecnologia nuclear já chegou à Coreia do Norte, já chegou ao Paquistão, já chegou a vários lugares. Nós, aqui no Brasil, temos uma tecnologia de geração de eletricidade nuclear que é cara, né? Que impõe riscos. O Japão é a prova viva, né? Quer dizer, o país que sofreu as duas bombas na Segunda Guerra agora está sofrendo com esse acidente trágico que não pode ser encarado como uma fatalidade sob o aspecto de engenharia, de maneira nenhuma. A nossa tecnologia nuclear nos foi vendida pelos alemães, que agora estão banindo, né, essa energia. O Japão deve rever isso tudo também. E o fato é que com essas novas medidas, a energia nuclear se torna cada vez mais cara. Eu tive acesso ao estudo de impacto ambiental da usina de Angra 3. Quer dizer, está na internet, todo mundo tem. E eu estava vendo que ele tem cerca de 60 condicionantes. Uma das condicionantes, tem condicionante para tudo, para reformar o parque de Angra dos Reis, tudo. E tem uma, que é dar um destino final aos rejeitos nucleares definitivo. Coisa que nos Estados Unidos conseguiu até hoje. Então, está prometido para 2026. Então, 2026 nós teremos no Brasil nós teremos algo que os Estados Unidos não conseguiu até. Não acredito que os Estados Unidos devam investir nisso agora. Então,
rejeitos nucleares não são algo trivial, né? Eles são particularmente perigosos em regiões onde há instabilidade geopolítica. Ninguém poderia prever o colapso da União Soviética e hoje ninguém sabe onde é que estão esses depósitos de rejeitos nucleares. A conta não bate. Os balanços de plutônio, né, que é um rejeito extremamente perigoso, não fecham. Algum plutônio está desaparecido em algum lugar por aí, ninguém sabe onde está, né? E de vez em quando a gente vê alguma notícia de que a Índia explodiu uma bomba na fronteira com o Paquistão explodiu outra bomba. Então, isso é algo que a gente não deve contar que seja algo muito distante. Eu acho que nós temos que... É difícil nós projetarmos o futuro somente com base no que nós vimos no passado, sem essas grandes rupturas. Nós estamos para comemorar comemorar não, né? Nós estamos à beira de passar 10 anos do 11 de setembro. Ninguém poderia prever as consequências, né, desse atentado que desestabilizou o mundo inteiro. Como ninguém previa que haveria um novo Chernobyl, né? Um acidente nuclear de severidade do nível de Chernobyl. Talvez até de maior dimensão, não? Uma situação de densidade populacional ainda maior do que de Chernobyl, não é? Tentando ser imparcial, eu sou um pouco suspeito. Eu trabalhei muito tempo com o professor Goldenberg, que falo com ele diariamente e mais ou menos ele me doutrinou nessa escola, né? E a gente já debateu bastante, principalmente com o establishment nuclear, né? E antes desse acidente de Fukushima da Haiti, né, quer dizer, não se imaginava que isso poderia ocorrer. Hoje o fato é o seguinte: o acidente de Fukushima teve grau de severidade 7, que é o mais grave, que é o mesmo de Chernobyl. Então, isso é ponto pacífico. Se é maior, se é menor, quer dizer, é difícil de avaliar, né? Oswaldo, eu vou pedir licença para um breve intervalo a vocês da mesa e a você, telespectador, mas eu quero fazer um convite. Participe da roda. Entre também através do e-mail tribunasp@redevida.com.br nesta participação da Tribuna Independente online. Ou então pelo telefone 0 operadora 17 3355 8432. O Dr. Oswaldo Lucon está à sua disposição para você conhecer um pouco mais sobre a questão das mudanças climáticas e também da legislação ambiental. Até daqui a pouco.